pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um episódio do nosso MD Ensino Cash. E hoje com um convidado muito especial. Eu tô aqui com ele, o grande Vitor Bola, não, Vitor Laranja. Muito bem-vindo, doutor Vitor. Ju, boa tarde, um prazer retornar aqui. É sempre um prazer vir aqui, né? Vitor teve presente no nosso episódio de... Foi mitos, né? Mitos e verdades da medicina intensiva. Polêmicas da medicina intensiva. O Vitor que é um homem polêmico, né? Então, ele participou desse episódio com a gente. É verdade. E hoje a gente vai falar aqui sobre o paciente neurocrítico, né? O manejo dentro da UTI do paciente neurocrítico. É isso, Vitor? Perfeito. O Vitor, ele é médico, cirurgião, intensivista. Isso. Recentemente foi rotina da UTI do Hospital Central por um bom tempo, né? Quanto tempo? Mais de um ano. Mais de um ano, né? ano. Mas por opções da vida, né? Acabou que tá focando apenas em um serviço pra ficar mais tranquilo, né, Vitor? Isso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o paciente neurocrítico. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Ô, Vitor, assim, na sua prática, na sua experiência, o que você mais via lá no paciente neurocrítico? Quais afecções que mais apareciam? Na UTI de paciente neurocrítico, o carro-chefe realmente é o AVC, né? Existe uma demanda muito grande, era uma UTI pública, né? E é um serviço referência em AVC, né? Em torno de 80% AVC isquêmico, em torno de 20% de AVC hemorrágico. Além disso, existiam muitos procedimentos cirúrgicos, né? Ressecção de tumores, tá? Tratamentos de aneurisma eletivos, HSA, hemorragia subaracnoide, internava muito também, tá? Alguns casos de infecções do sistema nervoso central, tá bom? Basicamente isso, né? Mas o carro-chefe realmente é AVC e os procedimentos neurocirúrgicos. Teve um caso mais diferentão, assim, que você viu lá? Ou na sua vida, assim? Teve uma neuro-TB? Acho que caso lá no... diferentão, olha, eu lembro de um caso que você falou da neuro-TB. Na verdade, foi um paciente que chegou com a suspeita de AVC, internou com a gente, né? E no desenvolver da internação dele, a gente começou a investigar infecções e um caso assim emblemático. Tudo que a gente investigou nele positivou. Era só parar de investigar, ué. Cresceu tudo no licor dele. Neuro-TB, neurocripto, sífilis de sistema nervoso central, enfim. Tá? Um caso que assim marcou bastante, né? Era um senhor já de idade, tá? E realmente foi uma grande surpresa, assim, né? O diagnóstico inicial não se confirmou. O que ele tinha realmente era uma doença imunossupressora com infecção oportunista do sistema nervoso central. Ah, legal. Interessante. Bom, vamos lá. E aí, nesses pacientes que ficavam mais graves, assim, acho que são aqueles que fazem AVCs muito grandes, principalmente oclusão de grandes vasos, as HSAs Fischer 4, normalmente são os pacientes que ficam mais graves, né? Perfeito. Esses pacientes, via de regra, vão para a UTI para monitorização neurológica, né? É o que a gente chama do neurocheck. Idealmente, no início é feito num tempo mais curto, às vezes até de hora em hora ou menos um pouco. E a partir do momento que o paciente vai, você vai sentindo que o paciente está tendo uma evolução estável, você pode espaçar mais esse neurocheck, que basicamente é acompanhar o Glasgow do paciente, a escala de Glasgow, a pupila e procurar novos déficits, né, focal durante a internação, tá? Via de regra, esses pacientes demandam muito a presença do profissional do lado do leito, né? Não só do médico, como do enfermeiro, do fisioterapeuta, porque a melhor monitorização para eles, sem dúvida nenhuma, é o exame clínico, né? E a partir do momento que esse exame clínico está saindo fora do que você espera, percebe que o paciente está piorando, a pupila está ficando diferente, o paciente está ficando mais sonolento, é um paciente que chegou conversando bem, agora está mais quieto, está nauseado. Você começa a imaginar alguma coisa nova acontecendo e a partir daí você vai investir em algum diagnóstico. Via de regra, você vai precisar de uma tomografia, de urgência que seja, e provavelmente da avaliação do especialista após o exame de imagem. Legal. E aí você falou da questão do exame físico, né? Alguns pacientes que ficam muito graves, eles acabam ficando sedados, e aí a gente perde até muitos parâmetros
de avaliação neurológica desse paciente. Mas a gente tem a pupila, né? A pupila é uma coisa que a gente consegue ver e que pode nos dizer uma piora. E ela entra também nesse neurocheck, né? Perfeito. É basicamente o carro-chefe do paciente mais crítico mesmo, que está entubado, que está sedado, tem hipertensão intracraniana, é o exame pupilar, né? A pupila, a gente espera que né, que o paciente, obviamente, chegue com ela isocórica e reagindo ao estímulo luminoso, né? E no acompanhamento do paciente neurocrítico, via de regra, isso vai mudando ao longo da internação. E quanto mais precoce você identificar isso, mais precoce você diagnosticar o que de errado possa estar acontecendo. O edema está progredindo, o sangramento aumentou, o desvio de linha média está piorando, esse paciente pode estar herniando, enfim. Quanto mais cedo você diagnosticar e intervir, maior é a chance de você obter um desfecho positivo para o seu paciente. Legal. E aí a pupila, ela não entra não somente, né, como você falou, no tamanho, né? E entra também na sua reavaliação constante dessa pupila. Então você chegou no seu plantão, a pupila, tá anisocórico, tava fotorreagente, parou de ficar fotorreagente. É realmente avaliar de forma seriada essa pupila, né? Perfeito. E aí, assim, a gente juntando todas essas afecções, né? O AVC isquêmico vai fazer trombólise, o HSA, enfim, não tem, né, grandes coisas para HSA, mas vai sofrer o seu manejo inicial. Mas uma coisa que a gente precisa ficar atento em todos eles é a hipertensão intracraniana, né? O que a gente mais tem medo. Perfeito. O paciente ele vai monitorizar principalmente para tentar identificar o quanto antes sinais de deterioração, porque provavelmente esse paciente que tem um AVC mais extenso, que tem um HSA, ele pode evoluir com hipertensão intracraniana e, obviamente, as intervenções têm que ser imediatas, porque o desfecho disso, via de regra, é herniação e morte cefálica. E aí, quais são as opções, as formas de tratamento que a gente tem para essa hipertensão intracraniana? Existem medidas iniciais, clínicas, gerais, né, e medidas mais específicas para hipertensão intracraniana, né. Esse paciente, via de regra, ele tem que estar, do ponto de vista volêmico, evitar ao máximo hipovolemia. A própria posição desse paciente no leito interfere muito, ele tem que ficar com a cabeceira um pouco elevada, em torno de 30 graus, numa posição que a gente chama de neutra, evitando flexionar ou virar o pescoço para um lado para facilitar o retorno venoso, né? Além disso, da parte volêmica, parte de pressão arterial, você deve perseguir, não aceitar de forma alguma hipotensão arterial, que pode também levar a um caso de hipoperfusão cerebral, tá? A seda, a analgesia é importante também nesses pacientes, às vezes você tem que deixá-los sedados por conta da hipertensão intracraniana. Além disso, existem medidas mais específicas como a osmoterapia, né, com manitol ou com solução salina hipertônica, né, que são intervenções que conseguem, pelo menos momentaneamente, reduzir essa pressão intracraniana até que você ganhe tempo para tomar uma medida mais definitiva para ela, tá? Outras medidas um pouco mais polêmicas, né, como a hiperventilação, você reduzindo um pouco o CO2, meio que momentaneamente você também consegue reduzir a pressão intracraniana. Barbitúricos já se usou também para tentar reduzir a pressão intracraniana e, né, a medida, eu acho que de maior eficácia, mas que fica mais realmente para frente, que é a craniectomia descompressiva, né? Onde você aumenta, melhora a complacência do crânio e com isso você consegue reduzir a PIC. Legal. E aí você falou uma coisa interessante sobre a sedanalgesia, né? Em alguns momentos você se utiliza da sedação para tentar diminuir, né, gasto neurológico, deixar esse paciente sedado aí, e realmente um RAS -5 o mais sedado possível. E aí eu traria para a discussão junto disso daí um momento ideal de você fazer a intubação desse paciente. Às vezes não pode ser tão fácil assim. Que momento que eu intubo, que momento que eu não intubo.
ele protege, não protege via aérea, às vezes não é uma decisão tão fácil a beira-leito, né? Perfeito, é uma decisão assim que nem sempre é tão simples de ser tomada, né? O que a gente usa realmente é quando você percebe que o paciente está progressivamente deteriorando o seu exame neurológico, o Glasgow vem piorando ao longo dos seus exames, né? Quando chega em torno de 9, 8, a gente acaba protegendo a via aérea desse paciente, né? É um paciente que até o procedimento de intubação é um pouco mais, digamos, tem que ser um pouco mais cuidadoso. Às vezes um reflexo de tosse que ele faça ali no estímulo laríngeo, ele pode herniar naquele momento. Então, o ideal é que você tenha uma boa estratégia medicamentosa para proceder com a intubação orotraqueal, tá? E sem dúvida nenhuma, uma das poucas indicações hoje ainda em terapia intensiva de deixar o paciente em RAS-5, que é realmente a hipertensão intracraniana. E é sedar e sedar mesmo. Bloquear não faz... Bloquear mais para intubar, né? Para evitar, assim, reflexo de tosse. Via de regra, os pacientes neurocríticos são pacientes que são muito fáceis de ventilar, né? Tem uma complacência pulmonar boa, tem uma função pulmonar boa e muito raramente você vai precisar de bloqueador neuromuscular. Legal. E uma decisão aí que você falou aí no final é em relação à craniectomia, né? A gente vai ter que acionar a equipe de neurocirurgia e pedir uma avaliação para eles para realizar essa craniectomia. Como que é feita essa discussão com os colegas? Como que é feita essa tomada de decisão? Que também não é decisão fácil, né? Uma craniectomia é um procedimento invasivo, importante nesse paciente. Como que é feita essa discussão? Ju, preferencialmente deve existir um protocolo institucional de craniectomia com questões bem definidas. Por exemplo, a gente sabe que a idade é algo muito importante nessa decisão, né? Pacientes mais idosos, pelo menos os estudos até hoje, não demonstram grande benefício da craniectomia, não demonstraram aumento de sobrevida ou de qualidade de vida pós-craniectomia. Então, a craniectomia ela fica reservada para pacientes mais jovens, em torno de 60 anos para baixo, e a decisão da craniectomia ela tem que ser o mais precoce possível. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o desfecho, tanto em mortalidade quanto em sequela, né? A chance de um paciente submetido à craniectomia nas primeiras 12 horas, ela é muito maior do que um paciente que aguardou 48, 60 horas com hipertensão intracraniana para fazer a craniectomia. Então, acho que, basicamente, a questão da idade, a questão da precocidade na intervenção são fundamentais aí para você ter sucesso no procedimento. De forma geral, é quantos anos? 60 anos para... O protocolo do hospital é 60 anos. 60 anos. 61, 60.0 não entra. É sempre polêmico, aniversário amanhã. A gente tenta, mas via de regra o protocolo é seguido mesmo, né? E eles são bem basados assim com a parte teórica da coisa e funciona muito bem. E a gente tem que pensar que, assim, esse doente ele já é um doente por si muito grave, né? O que a gente precisa evitar para frente é diminuir morbidade. Perfeito. Não necessariamente mortalidade. Às vezes a gente consegue manter esse doente vivo, mas às custas de quê, né? Exato. Então, deixar esse doente vivo, traqueostomizado, sem funcionalidade, isso não faz muito sentido. Então, às vezes, ficar fazendo craniectomia em pacientes com um prognóstico já muito ruim é gerar disfunções, né? Perfeito, sim. E a gente tá mesmo que seja um serviço plano, mesmo que seja um serviço particular, acho que é um assunto que a gente tem que discutir cada vez mais, que a gente tem que salvar vidas, né? Não salvar corpos. Então, até vou deixar mais pro final até uma discussão em relação a cuidados paliativos, né? Que dependendo do caso, essas famílias vão ter que ser abordadas, né? Mas em relação à craniectomia é isso, né? Então, por isso que tem definido muito bem esse valor. Exato. É aquela coisa, você tem um volume altíssimo de pacientes que chegam com AVCs extensos, ou AVCs isquêmicos ou hematomas intraparenquimatosos, e se você não tiver um protocolo bem definido, você vai fazer craniectomia em muita gente, né? O que não faz sentido, né? Do ponto de vista de desfecho e de saúde pública também. Pensando em distanásia, né? O risco de distanásia é altíssimo. Bom,
Quais as principais complicações que surgem nesse tipo de doente? Olha, via de regra, o paciente neurocrítico em geral, né? Obviamente que a patologia primária dele cada uma tem relação com determinado tipo de complicação. Os pacientes que têm AVCs mais extensos, AVCs isquêmicos, que é o carro-chefe da UTI neurocrítica, eles, via de regra, evoluem com edema cerebral citotóxico, que tem um efeito de massa importante, promove aumento da pressão intracraniana, e transformação hemorrágica, né? A transformação hemorrágica também a gente vê com alguma frequência, são pacientes que, além da lesão extensa, são submetidos a terapias de reperfusão, como trombólise e em alguns casos, trombectomia, e a gente vê com alguma frequência, assim, transformação hemorrágica. São complicações relativamente prevalentes na UTI neurocrítica. E aqueles que vão... E acaba que é um doente que tem internação prolongada, né? São pacientes muito complexos, que é um grande desafio cuidar desse paciente, né? Eles ficam muito tempo internados, então eles são submetidos a procedimentos invasivos a todo tempo, com, né, tubo orotraqueal, dispositivos invasivos como acesso venoso central, DVE, a sonda nasentérica, PAM. sonda vesical, PAM, né? E ficam boa parte do tempo com necessitando desse dispositivo. São pacientes que têm a mobilização também bem reduzida, com risco alto de trombose, de lesão cutânea, enfim, é realmente um grande desafio cuidar do paciente neurocrítico. E vão precisar ficar muito tempo sedados, né? E via de regra ficam bastante tempo sedados, né? É um grande desafio também escolher o momento certo de retirar a sedação desses pacientes, né? É discutido muito beira-leito, às vezes ocorre até certa discordância entre as equipes, né? Porque realmente não é uma decisão simples. Porque ao mesmo tempo em que você precisa reduzir, né, o metabolismo ali com a sedação, a gente sabe de todos os riscos que a sedação prolongada pode trazer. Então, é uma decisão realmente bem difícil, e às vezes você tira, o paciente já começa a fazer agitação, aí agita, piora edema, enfim, é uma situação bem Você complicada. deixa ele sedado, ele faz uma PAV e as coisas vão... É o lençol curto, né? Exatamente. Bom, falou de PAV, aí eu já trago o assunto que é a infecção. Esses pacientes estão extremamente susceptíveis a infecções resistentes, né? Por tudo que a gente falou, né, Ju? São pacientes extremamente invadidos, né? Que ficam muito tempo internados. E, obviamente, tem um altíssimo risco de infecções, né? Infecções pulmonares, infecções de via urinária, infecções relacionadas aos dispositivos, como catéter venoso central, ventriculite, em pacientes que precisam de drenagem ventricular externa, né? Então, são pacientes altamente suscetíveis a infecções. E febre nesse paciente é extremamente comum, né? Sim. Também é um desafio, aquela dúvida que surge, né? Será que essa febre é infecção? Será que isso é por conta do sangramento, do AVC, né? E é uma coisa que a gente controla muito também no paciente neurocrítico, a questão da temperatura, né? Você evitar o aumento de temperatura é fundamental para diminuir o metabolismo e também diminuir o risco de complicações neurológicas relacionadas à própria febre. E aí, como é que você toma a decisão de começar antibiótico? A decisão, ela, eu acho que engloba um conjunto de informações. Eu acho que você não pode olhar só para a febre, né? Eu acho que você tem que pensar não só na febre, mas em que sinal clínico a mais esse paciente está te apresentando para você pensar em infecção. Ele aumentou a frequência cardíaca, esse paciente ele aumentou a secreção respiratória, ele piorou o padrão ventilatório dele, você está tendo que aumentar a FiO2, ou o pulmão continua bom. Esse paciente ele está pior hemodinamicamente, ele está apresentando sinais de deterioração clínica, o laboratório está piorando, né? Os padrões ali que a gente monitora de infecção, leucócitos, PCR estão elevando, né? Então, a partir disso, você acha que tem que tentar montar o quebra-cabeça para tomar a melhor decisão, né? E é isso. E também não dá para ficar entrando com antibiótico sempre que esse paciente fez febre, antibiótico. Por quê?
Perfeito. Como a gente falou, é um paciente que vai ficar ali muito tempo. Se você já expor ele desde o início a antibiótico, você vai ficar sem antibiótico para dar. Exato. E às vezes você inicia antibiótico, o paciente continua fazendo febre, você escalona um antibiótico, Ele o paciente continua. continua fazendo febre, né? E talvez o segredo não seja antibiótico, né? Mas realmente nem sempre é fácil de definir isso beira-leito, né? Eu acho que você tem que se cercar do máximo de informações possíveis para ser mais assertivo na sua intervenção. E se esse paciente estiver infectado com uma lesão neurológica, a infecção pode piorar a lesão neurológica. Então, assim, saber o time exato ali, isso é muito difícil. É muito difícil. Difícil pra caramba. Deu até uma suspirada aqui. Bom, vamos lá. Você falou sobre DVE aí, Vitor. O que é DVE? Para que ela serve? Quando é colocada? Quando que a neuro põe? A DVE é um sistema de drenagem, né? É uma derivação ventricular externa. Uma das formas que existem de você reduzir a pressão intracraniana é drenando o líquor, né? Você vai implantar um dreno, né? Via de regra no ventrículo lateral, e vai conectar esse dreno a um dispositivo externo, né? E um coletor. Você consegue, através da altura do dispositivo, controlar a drenagem do líquor, né? E com isso você consegue reduzir a pressão intracraniana com a redução da quantidade de líquor que fica dentro do sistema nervoso central, né? É utilizado muito na UTI neurocrítica, né? Pacientes com hidrocefalia, pacientes com hemorragia subaracnóide, que acaba evoluindo com hidrocefalia, ou com outras condições clínicas também, que cursam com hipertensão intracraniana, que é implantado essa derivação e ela serve basicamente para drenar líquor. O paciente, quando ele faz hidrocefalia, e aí, por qualquer motivo que ele esteja internado, né, causa muito edema, né? E aí a gente fala que vê aquele ventrículo armado, né? Aquele ventrículo enorme. E aí, como que você acompanha essa DVE aí no decorrer do tempo? É fundamental você acompanhar o funcionamento dessa DVE, né? Você vai, por exemplo, nivelar ela em 14 centímetros de água, né? E você percebe que essa DVE está drenando ali em torno de 100 a 150 ml por dia, por exemplo, né? E em um belo momento do seu plantão, essa DVE ela parou de drenar. Ela simplesmente não drena mais nada, né? Então, provavelmente aconteceu alguma coisa. Será que ela drenou tudo? Provavelmente não. Provavelmente ela obstruiu, né? Então, você tem que monitorizar o funcionamento da DVE o tempo todo. A mesma coisa se ela começar a drenar muito, né? A DVE começou a drenar demais, né? A gente sabe que essa drenagem em excesso também ela pode causar hemorragias, pode causar complicações bem importantes. Então, esse funcionamento da DVE, você consegue meio que controlá-la alterando a altura do seu nivelamento. Inicialmente, né? você põe em quanto? A gente bota em torno de 12 a 14 centímetros de água, tá? E obviamente, você acha que essa DVE obstruiu, por exemplo. Você pode momentaneamente abaixar um pouco ali o nível para ver se com essa pressão aumentada do líquor para o meio externo, ele consegue vencer essa resistência e essa DVE volta a funcionar novamente. Né? Assim como você, se achar que está drenando muito, você elevar o nível dessa DVE, você tende a aumentar a dificuldade desse líquor sair, e com isso você consegue também controlar a saída do líquor. Tá? Inclusive, no desmame, né, entre aspas, dessa DVE é feito dessa forma. Você vai elevando o nível dela e observando a aceitação do paciente. Se o paciente se mantiver bem com você progressivamente elevando essa DVE, em algum momento você vai fechar essa DVE e vai avaliar a retirada. Legal. E ela funciona como um dreno mesmo, né? Então você vê também o aspecto do líquido tá saindo ali de dentro também é importante. Perfeito, né? Ju. Inicialmente tem aquele dreno, aquele líquido clarinho, aí começou a ficar mais grumoso, daqui a pouco tá saindo uma secreção purulenta, né? Você já começa a imaginar que essa DVE pode estar infectando, pode estar causando uma ventriculite, né? E você coleta um líquor, vai avaliar se esse líquor sugere também infecção, né? A proteína está aumentada, a celularidade está aumentada, com predomínio de neutrófilos,
a glicose está reduzida, enfim, você consegue também imaginar se essa DVE pode estar sendo causadora de uma complicação clínica, que é a ventriculite, que também é comum no nosso meio. Legal. E aí, assim, você tem alguma orientação em relação, por exemplo, à equipe de enfermagem? Como que a gente deve orientar essa equipe a manipular essa DVE? Tem alguma coisa específica? Na verdade, assim, toda vez que você for mudar o paciente de posição, que seja a altura, vai baixar a cabeceira, vai abaixar a cama, obviamente que você tem que estar muito atento com a altura da DVE, porque à medida que você está manipulando o paciente e esse, digamos, esse nivelamento seu fica no mesmo local, você obviamente está alterando a pressão de saída do líquor, né? E isso obviamente pode ter impacto, né? Por curtos espaços de tempo, se o médico estiver ao lado do paciente, você pode até fechar essa DVE durante a manipulação. Vou descer para uma tomografia, dá para descer com a DVE fechada, não dá? É uma coisa a se avaliar caso a caso, né? Desde que esse paciente esteja bem monitorizado, tá? Mas durante a manipulação do paciente, o ideal é que você esteja atento a essa diferença de altura entre, né, o seu meato auditivo e o nivelamento da DVE que você escolheu. Entendi. E se for coletar e mexer nessa DVE, lembrar sempre de fazer isso de forma estéreo, né? De forma asséptica, né? Porque a gente sabe que existe um risco altíssimo de infecção. Legal. Vitor, já caminhando aí para as nossas discussões finais em relação aí o que a gente comentou no início, que é pensar em limitação terapêutica para esse paciente, né? O que você leva em consideração para isso? Como que você faz a abordagem da família? O Vitor, para quem não sabe, ele é o maior ganhador de presente da família da história desse país. Uma das poucas verdades que ela falou. O Vitor já ganhou. O que você já ganhou? Picanha, bebida, isso aí é perder de vista. O Gabriel fica extremamente enciumado com essa situação. Extremamente. Isso dói o Gabriel, tá? É um ponto fraquíssimo do Gabriel. Mas eu divido com ele, pra ele não ficar... Chocolate você nem conta mais, né? Chocolate já perdeu a graça. Tem que ser vinho. Foi relógio que você ganhou uma vez? Ganhei um relógio, cara. Ganhei um relojaço. Eu uso esse relógio até hoje. Cara, então conta aí seu segredo. O que você faz? Ju, acho que não tem segredo, né? Acho que hoje, né, na terapia de paciente neurocrítico, né, a gente consegue imaginar o prognóstico a partir da lesão primária, né? O paciente chegou com uma lesão muito extensa, você já sabe que esse paciente tem um prognóstico reservado, mesmo assim você durante alguns dias vai cuidar desse paciente, vai observar a evolução. No caso do AVC isquêmico, a gente sabe que existe um pico de edema ali em torno do 5º dia, e depois desse 5º dia o paciente continuou piorando. Então esse paciente, você sabe que o prognóstico dele é bem reservado, né? Isso tem que ser avaliado diariamente, né, junto aos outros membros da equipe, a equipe de cuidado paliativo também. O hospital tem uma equipe de cuidado paliativo, né, e a gente consegue, conversando com a família, a gente consegue definir isso bem, tá? Dependendo, obviamente, da lesão primária do paciente. Você tem alguma forma, assim, se eu fosse ensinar alguém como conversar com essa família, como falar, como fazer essa abordagem? Tem alguma palavra que você utiliza, alguma coisa que você utiliza? Engraçado, Ju, assim, meus boletins são meio demorados, acho que é por isso que o pessoal, eu deixo mais a família falar, eu ouço mais do que propriamente falo alguma coisa, tá? A família, via de regra, ela vem com muita angústia, vem, né, querendo trazer muita informação, falar de coisas históricas da vida do paciente que ali está, e eu percebo que se você parar para ouvir, ela já fica muito satisfeita e tende a aceitar melhor o pouco que você falar depois, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a empatia de estar ali do lado do paciente, do familiar, ouvir o que ele tem a falar, não ter pressa durante o boletim, não querer chegar e já sair do boletim. Eu acho que você tem que disponibilizar um tempo ali para a família, digamos, confiar em você, entender que você está buscando o melhor para o paciente, sabe? Entender que sua intenção é oferecer o que há de melhor para ele. E eu acho que a partir do momento que você cria esse vínculo, a chance de você, obviamente, conseguir instituir o que você realmente deseja aumenta muito. Legal. Então o segredo é ouvir, né? Eu acho. Isso aí, fechou. Será que eu não estou ouvindo?
Fica aí o questionamento. Vitor, muito obrigada pela presença, por esse bate-papo. Foi incrível poder compartilhar esse conhecimento aí. Eu que agradeço, Ju. É sempre um prazer estar aqui e sempre que tiver convite a gente vem. Então tá bom. Tem mais um episódio ainda com o Dr. Vitor. Tem um episódio de que era? Polêmicas. Eu ia falar mitos de novo. Polêmicas da medicina. Agora, de manejo do paciente neurocrítico, que é isso que vocês estão vendo. E protocolo de ME também com o Dr. Vitor Laranja. Exclusivo para você aqui no MD Ensino Cash. Vitor, muito obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Muito obrigada para todo mundo que chegou até aqui. Lembrando, no nosso MD Plus, a nossa plataforma completa, online, completamente online, para você que quer atender bem seu paciente, seja no pronto-socorro, seja no UTI. A gente sempre deixa o link aqui para vocês conhecerem mais um pouquinho do nosso trabalho. Acessa lá. E não se esqueça, se você estiver no YouTube, inscreva-se. De inscrever-se no canal, ativar o sininho. E no Spotify, dá uma avaliação lá pra gente manter aí empolgado fazendo o nosso trabalho. Muito obrigada, até a próxima.